Bom, gente, vamos lá. Eu vou falar sobre o contexto histórico do surgimento da sociologia, tá? Vou dividir a aula em duas, tá? Bem curtinhas aqui para a gente entender bem essa questão do contexto. Eu já fiz uma aula explicando o porquê que nós das ciências sociais explicamos o contexto das coisas, né? Afinal, a gente tem que entender o contexto social, econômico, político e cultural da época para que a gente possa compreender os fenômenos que vão acontecendo. Então, com a sociologia não é diferente, né? Para a gente pensar o surgimento da sociologia, a gente tem que entender o contexto, tá? Então, a gente tem que pensar lá na Europa Ocidental do século XIX, especialmente Alemanha, França, Inglaterra, os grandes centros urbanos desses países, onde havia um contexto que favoreceu o surgimento da sociologia. E aí, nessa Europa Ocidental, a gente pensa dois aspectos, né? Necessidade e possibilidade. Tá? Nessa aula, então, eu vou falar sobre a necessidade de sociologia, porque afinal as coisas aparecem no mundo, né, na medida em que elas são necessárias. Então, vejam, a gente estava vivendo num período de transição, de consolidação da sociedade capitalista. A sociedade passava desde o século XV até chegar aí no século XIX por diversas transformações do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, que transformou a Europa por completo. A transição do feudalismo para o capitalismo. Isso a gente vê lá nas aulas de história. E para nós da sociologia, cabe entender que esse século XIX se apresenta para as pessoas como um período muito conturbado, né? Um período de transformações muito rápidas. A própria dinâmica dessa nova sociedade chamada capitalista é uma dinâmica de transformações constantes, transformações no modo das pessoas organizarem o trabalho, transformações no modo das pessoas viverem, o local das pessoas, né? Deixa de ser o campo e vai para os centros urbanos. Enfim, a gente tem uma série de mudanças, né, que o século XIX é palco, né, lá na Europa Ocidental. E na medida que a gente tem muitas mudanças, muitas transformações, obviamente que a mudança ela traz um desconforto para as pessoas. Então, pessoas, sociedades, grupos, famílias que estavam acostumadas ao modo de vida se viram no século XIX dentro de um mundo industrial que se consolidava, numa sociedade agora em que o status, em que as tradições já não contavam tanto, né? Uma sociedade pautada na produção capitalista. Então você tem aí uma estrutura nova, uma nova estrutura de classes sociais. Os estamentos perdem força e as classes sociais passam a organizar a vida em sociedade. Então você tem um contexto muito conturbado. Quando a gente passa por mudanças e que a gente não consegue entender, a gente sente a necessidade de explicar o que está acontecendo. Então, toda vez que a gente vê assim, olha, contexto histórico da sociologia, revolução industrial, consolidação do capitalismo, por que se enumera essas coisas? Porque são essas transformações que criam, naquele contexto, a necessidade de você explicar o que está acontecendo. Então, se eu tenho problemas, e os problemas sociais no século XIX, eles emergem com toda a força. A desigualdade social, a superexploração do trabalho, a ausência do Estado na garantia mínima dos direitos sociais. A gente tinha o que hoje se fala aí de Estado mínimo. Então, o Estado não tinha responsabilidade nenhuma em relação aos seus cidadãos. O contexto de ausência de direitos é um contexto que massacra a classe dos trabalhadores, porque afinal não tem direito trabalhista, não tem direito à saúde, não tem direito à educação, não tem direito a absolutamente nada. Nada disso era garantia.
Então o cara já vivia num contexto de exploração do trabalho na fábrica. E aí você tem a ausência do Estado na garantia mínima dessas condições de vida, você tem uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida. Trabalhar lá 10, 12, 14 horas numa fábrica sem nenhum tipo de garantia trabalhista referente a salário, referente a segurança no trabalho. O cara era massacrado, né, lá na fábrica do século XIX. Chegava em casa, uns bairros onde o crescimento urbano foi muito grande, né? Não havia um mínimo de estrutura, não havia saneamento básico, não havia toda essa preocupação que hoje a gente tem com a questão do meio ambiente. Então eram cidades muito poluídas, cidades que muito com aglomeração de gente, né? Cidades onde o êxodo rural foi muito grande, então uma galera saiu do campo, foi para a cidade, viveu tudo amontoado, sem saneamento básico, né? Cocô e xixi jogado pela janela, então muita doença, enfim, um contexto insuportável. Por isso, né, esse contexto insuportável faz com que as pessoas sintam o quê? A necessidade de explicar o que estava acontecendo com a sociedade. Então, a sociologia surge nesse contexto. Chegou uma hora que o pessoal parou e falou, não, a gente tem que explicar o que está acontecendo. Vamos, então, estudar melhor essa sociedade para entender, cara, e para, obviamente, tentar propor algum tipo de solução para esses problemas sociais. Então, toda vez que aparece contexto histórico da sociologia, a gente tem que pensar a necessidade que o contexto do século XIX trouxe para que houvesse uma nova explicação dos problemas sociais, para que a gente pudesse resolver esses problemas sociais. Problemas que são gestados desde o século XV, da consolidação do capitalismo. O capitalismo vai se estabelecer a plenos pulmões no século XIX, na Europa Ocidental. Então, os problemas sociais aparecem com muita força nesse período. Então, sociologia está diretamente ligada. Daí se fala muito, é a ciência da crise. É a ciência que surge num contexto em que as pessoas sentiram a necessidade de tentar explicar cientificamente a sociedade. Então, essa é a primeira parte, que é a questão da necessidade. Beleza?